Primeiro vou me apresentar bem brevemente. Meu nome é Bruno Galdeblase. Hoje eu sou repórter do Tecnoblog, né? Comecei a escrever lá no ano passado, mas já passei também pela Editora Globo, no Tech Tudo também. Fui estagiário de lá por quase 2 anos, mais ou menos, né? Fiquei 1 ano e meio por aí, né? Indo para dois. Já atuei já em outros meios outros meios do mercado de comunicação, né? Já tentei, já participei da fundação de uma startup, né? Participei lá para montar a parte de comunicação do projeto. Só que como a minha paixão mesmo é redação, né? Acabou que eu não fiquei muito tempo, porque, enfim, eu vi que não estava ali no meu lugar, assim. Eu estava sentindo falta de estar no meio das coletivas de imprensa, no meio daquela correria de redação, porque é um lugar que eu fico, sei lá, eu não sei explicar isso. Para mim é como se fosse aquele match perfeito na vida, né? Mas, como eu estava falando anteriormente, eu comecei mais ou menos com essa trajetória, com um amadorismo, vamos dizer assim, né? Lá por 2008, 2007, 2009, por aí. Naquela época, não sei se muitas pessoas acompanharam isso na época, estava rolando um boom dos blogs, né? A profissão blogueiro, assim, todo mundo só falava de sair em revista, em jornal, entrevistar. O Twitter estava começando a crescer, a gente estava tendo o Facebook, o Orkut ainda era uma rede social grande naquela época ainda. Então, era um mercado completamente diferente e os blogs estavam começando a nascer, né? Existe até uma visão completamente diferente dos blogs naquela época do que era visto hoje, né? Tinha até, eu não vou falar isso com muita propriedade, mas existe até uma certa visão reduzida assim da imprensa profissional em relação aos blogs também, né? Porque em alguns casos os blogs não eram nem feitos por jornalistas, né? Alguns blogs eram feitos por jornalistas também, mas tinha uma grande parte que não era feita, né? Mas o que na verdade seria esse jornalismo de tecnologia, né? Eh, o que cabe nessa cobertura de tecnologia, né? A gente fala muito tecnologia hoje em dia para tudo, né? Sabe, sempre no noticiário de política, de sociedade, o que for. Mas essa cobertura ela não teve início com o nascimento da internet, que foi na década de 90. Ela não parte dali, né? Os computadores eles têm uma longa história ao longo do século XX, né? Inclusive até envolvendo as guerras mundiais, mas na década de 50, 60 já se falava disso em meios de publicação. Tem até uma revista nos Estados Unidos que já circulava, não sei se essa foi a primeira, eu esqueci de fazer essa anotação, se foi a primeira ou não, mas década de 60 já tinha uma revista. Inclusive, se você pegar a bibliografia a biografia do Steve Jobs, você vai ver que naquela época, no Vale do Silício, na Califórnia, existiam vários clubes de computador, né, que geralmente eram filhos de engenheiros que se interessavam por eletrônica e tal, e viam os computadores, e o computador pessoal na época não existia ainda. E nos anos 80 também surgiu o Caderno de Informática da Folha de São Paulo, né. Então, até no meu TCC eu levantei acho que esqueci aqui, foi uma monografia ou dissertação, agora eu não lembro de qual, que esse autor levantou 3 versões do jornalismo de informática no Brasil, né. A primeira versão, né, primeira fase, tinha um foco muito em máquinas e um público mais especializado. Então, essas publicações elas não estavam muito interessadas em levar a informação de uma maneira mais simples para as pessoas, porque não era simples naquela época. Mas depois que a tecnologia foi ficando um pouco mais fácil, inclusive mais acessível, porque também era muito cara, tinha esse detalhe também, começou a ter outra mentalidade nessas publicações, né? Que tinha um foco mais no uso das pessoas, né? O uso no dia a dia, né? Para sanar dúvidas. E atualmente, que é a fase atual, né? A gente está falando por todos os meios, ou seja, é aquela coisa mais ampla, porque a gente tem todos os tipos de público, né? A gente tem um público mais técnico, que inclusive tem site voltado para esse público mais técnico, como tem pessoas mais leigas que se perguntam coisas que para a gente pode ser muito simples, né? Sei lá, como postar uma foto no Instagram, tem pessoas que não conseguem fazer isso com facilidade, né? E a gente tem que atender esse público também, né? Então, tecnologia tem várias nuances, né? Como eu falei, também tem aqueles públicos também que são voltados para Apple, para Android, enfim, né? E hoje em dia a gente está mais ou menos aqui na internet, né? Os jornais ainda trazem coisas de tecnologia, informações sobre tecnologia,
A Folha traz, o Globo traz, só que não tem mais o caderno como tinha antigamente, né. Às vezes tem até uma página dedicada só a isso, mas não é aquela coisa, até porque os jornais impressos hoje em dia estão eu não sei nem até quanto tempo vai durar, devem estar me fazendo essa pergunta já, né. Se eu não me engano, acho que até o Estadão vai virar tabloide agora. Os próprios grandes grupos midiáticos também tiveram os seus veículos segmentados também. O Grupo Folha tem o UOL, o Tilt, que é o portal de tecnologia do UOL. O Grupo Globo tem o Tech Tudo, mas dentro do grupo desses grupos, né, os próprios veículos continuam falando do assunto, né. O G1 fala de tecnologia, o Globo fala de tecnologia, a Época fala de tecnologia, a Época Negócio também fala de tecnologia, a Folha fala, enfim, todo mundo continua trazendo esse assunto um pouco, né. Cada um à sua maneira, de acordo com o seu público, mas traz, né. Mas temos muitos sites pra falar de tecnologia hoje em dia, né. A gente tem sites lá da Coreia do Sul, né, Caramba, a essa gente tem tela é site muito do Japão, impressionante. a gente tem site da Alemanha, que é o Spin Future, tem da China, né, tem dos Estados Unidos, tem um monte, tem a Índia também é um mercado, assim, fascinado por tecnologia aqui no Brasil, inclusive tem até algumas semelhanças entre esses mercados, brasileiro e indiano, né, tem esses 2 de cima da esquerda, são 2 veículos especializados, eles são voltados para um público mais o primeiro um pouco mais o da esquerda, o primeiro da esquerda mais moderado, o segundo, eh ele é um pouco mais, denso, assim, de detalhes e tal, eles analisam processadores a fundo, placa-mães a fundo, olham detalhe por detalhe de número, fazem teste com gráficos, enfim, é para o público mais especializado. Mas é como eu falei, né, eh, dentro da tecnologia também tem segmentação. Tem essa questão dos leigos para o público técnico, né, com esses 2 que eu falei, mas também tem os que são mais simples de entender, vamos dizer assim, né, vou até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E também tem outros que são voltados para um público específico, por exemplo, tem um site que é só voltado para Android, que não é que ele só fale de Android, mas o foco dele é Android. Às vezes fala sobre Apple também, fala sobre Microsoft, como também tem um só para Apple, tem outros só para Apple também, tem outros que são só mais voltados para celulares, na verdade não celulares, né, dispositivos móveis, né. Outros são mais gerais, enfim, tem, tem espaço para todo tipo de público, assim, né. Inclusive também tem o grupo dos vazadores. Tem um grupo tem pessoas que só estão ali nas redes sociais para poder vazar produtos das fabricantes. E eles são fontes extremamente reconhecidas, assim, a gente dá valor para eles, o que eles falam, a gente fica claro que não fica, claro que a gente jornalismo tem que ter um momento cético também, né, não é porque a gente vê um negócio que está ali que a gente vai: "Ah não, vamos fazer isso", né, isso nem isso. Mas, a pessoa tem uma credibilidade absurda, sabe, assim. Tem até um site que avalia, os vazadores de informações da Apple. Assim, é um site feito só para isso, poder avaliar Uau! a a a confiabilidade dessas informações, né. Aí ele pontuar, ele acertou nessa, ele errou nessa, isso aqui foi mais ou menos, e fica mas uma coisa que eu cheguei à conclusão nessa análise toda, né, é que a evolução da tecnologia e a importância dela na sociedade global aumentou a demanda por conteúdo sobre esse assunto, né. E antes de explicar mais ou menos isso daqui, eu queria mostrar para vocês a imensidão do mercado de smartphones. No segundo trimestre desse ano, no mundo inteiro foram vendidos mais de 300, quase 330 milhões de celulares no mundo todo. A Samsung, a Xiaomi e a Apple são as principais fabricantes do mundo, e você vê que o mercado cresceu, né. Em 2020, nesse mesmo período, era 296 milhões, agora é 328 milhões, ou seja, teve um crescimento gritante. Um adendo, nessa época do segundo trimestre de 2020, estava começando a pandemia, e muitas fabricantes sentiram o impacto disso, porque tem países que preferem comprar os produtos, na loja mesmo, né. Acho que na Ásia tem esse comportamento, eles não são tão porque eles gostam de pegar o produto na mão, enfim, cada mercado tem essa particularidade, né. Isso impactou muito, porque nessa época, no começo do ano, tem alguns lançamentos que são verdadeiras, comemorações, assim, né, quando chegam às lojas, né. Então isso impactou um pouco, né. As operadoras também têm um trabalho nisso, enfim, né. Mas mesmo assim, mas de lá para cá cresceu o mercado, né. Então, essa importância toda fez com que as pessoas, quisessem explorar mais sobre a tecnologia, saber mais, tirar dúvidas, né. Como eu falei,
Para a gente é muito simples chegar, abrir o Instagram, postar uma foto, mas tem pessoas que não entendem como é que faz isso, elas não sabem fazer isso. Então, essas pessoas, isso gera uma demanda de conteúdo, né? É, isso gera uma oportunidade também de explorar novos meios. E também, como é que isso impacta a vida das pessoas? Como eu estava falando, 2 bilhões de pessoas ficaram sem acesso, principalmente de comunicação, né? Na verdade, não 2 bilhões, né? Porque essa base são usuários ativos, nem todo mundo usa para tudo, né? Mas aqui no Brasil, o impacto foi gigante. Tanto que toda vez que o WhatsApp, pra vocês entenderem como é que esse impacto toda vez que o WhatsApp cai, tem um boom de usuários no Telegram. Toda vez aparece, fulano acabou, entrou no Telegram, aparece na minha lista de contatos, né? É a segunda opção, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Porque as pessoas querem continuar comunicando, elas têm essa necessidade. Inclusive, o impacto que foi causado na segunda-feira, teve negócios que foram afetados, as pessoas que vendem produtos pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje em dia tem um carrinho de compras na versão corporativa dele, né? Então, isso é muito importante para, no geral, a tecnologia ela está na vida de todo mundo e na análise que eu fiz na época, né, que eu analisei as notícias desse portal, né, de um dia só, foram 30 matérias que eu analisei, se eu não me engano, por aí. Nas matérias havia alguns elementos que estimulam o consumo desses produtos, né? Nesse caso, essa análise que eu fiz, né, desse site em específico, né, não é todo mundo que faz isso. Existiam alguns elementos para poder comparar preços de produtos, né, uma ferramenta própria desse portal para comparar preços, assim como também existem matérias que falavam sobre preços, lançamento de produto, né? Você está anunciando o lançamento de um produto com preço, dizendo onde pode comprar, quanto que custa. Isso, de certa maneira, isso estimula o consumo, né? A gente está dizendo para a pessoa, olha, aquela empresa lançou isso, então aqui está tudo sobre ela. Então, a gente acaba tendo uma linguagem própria e técnica, mas ao mesmo tempo a gente também acaba traduzindo isso, né? Às vezes a gente consegue fazer com facilidade, às vezes não, né? Por exemplo, teve uma matéria que eu tive que fazer em 2 parágrafos explicar porque uma tela que ajusta a frequência dinamicamente da taxa de atualização dela economiza mais bateria. E por que isso é bom? Né? Tive que explicar em 2 parágrafos isso. Deu um trabalhinho, deu, mas as pessoas Desafio, conseguiram né? entender. É um desafio, assim, sabe? Porque eu falei assim, cara, como é que eu vou explicar o que é LPTO para as pessoas leigas? Assim, como é que eu vou explicar isso? E qual é a vantagem disso, sabe? Não é, não é tão simples, mas a gente consegue. Assim, tem que sentar, ver com calma e, claro, sempre aprendendo, né? Como é que é para quem quisesse trabalhar com o jornalismo de tecnologia? Se eu quero me especializar nessa área, começar do zero, o que você sugere que se faça? Basicamente é curiosidade mesmo, porque assim, é meio complicado eu responder isso, porque eu comecei isso de uma maneira muito intuitiva, né? Eu, na verdade, não comecei nem porque eu queria ser jornalista. Naquela época, eu tinha sonho real de ser engenheiro de computação, né? Eu tinha 11, 12 anos quando eu comecei a procurar isso. E meus blogs não era nem questão de noticiar as coisas, era uma questão de coisas que eu aprendi que eu queria compartilhar. Porque, inclusive, tinha muito isso na internet, mais do que tem hoje. Uma coisa que eu fico extremamente chateado que a internet acabou com essa visão de compartilhar conteúdos. A internet era um lugar assim, fóruns era um lugar que você aprendia tudo que você imaginava. Eu montei meu primeiro computador assim, só vendo em fórum, aprendendo, perguntando às pessoas, coloca essa placa que é melhor, mais barata e melhor, coloca essa memória que é um pouquinho mais cara, mas vai durar mais tempo, né? Enfim. E, então, assim, eu comecei isso de uma maneira muito intuitiva, né? Como muitas pessoas que eu conheço também começaram assim também, né? E só depois de escrevendo isso eu comecei a ver que existia uma vertente do jornalismo que fazia notícia, que anunciava as coisas. Aí eu comecei isso na adolescência. Então, assim, é meio complicado eu falar isso, sim, sem levantar para esse ponto, né? Porque foi assim que eu comecei e foi assim que as pessoas que eu conheço desde aquela época até hoje, que também estão nesse meio, também começaram assim, né? Inclusive, tem muitas pessoas também que são da área hoje, que não eram nem jornalistas e mudaram assim, completamente o rumo da sua vida e foram trabalhar com isso, né? Inclusive, acho até engraçado, porque tem gente que não fez faculdade de jornalismo, mas são ótimos repórteres, assim. Eu fico, gente, eu olho para a pessoa assim, com o olho brilhando, admirando, sabe? Mas eu acho que a questão Sim. mais ter essa pouco dessa curiosidade, assim, de observar, de tentar entender, de, de olhar um pouquinho mais crítico, se perguntar também, até
conversar com as pessoas, entender a demanda delas também, porque eu ainda acho que, para a gente que já está no jornalismo, acho que é uma questão mais de ter essa aproximação um pouco mais intuitiva. Eu posso estar enganado, assim, mas é porque eu falo muito da minha experiência, né?